Ídolo do São Paulo, Cicinho concedeu entrevista para os jornalistas Arnaldo e Eduardo Tironi em seu canal no YouTube e conversou sobre sua carreira, além de falar sobre o São Paulo atual. Dentre essa conversa, ele foi questionado sobre as vindas de Juan Fran e Daniel Alves ao São Paulo. Sobre o espanhol, Cicinho diz que o jogador passa muita confiança na defesa. Eu tive a oportunidade de jogar com o Juan Fran no Real Madrid quando ele ainda atuava como atacante. Eu achava que no Brasil ele ia encontrar muita dificuldade, mas na defesa a segurança dele é enorme. Um excelente jogador que veio para somar no São Paulo e também para ajudar no esquema defensivo, porque do meio para frente o São Paulo está muito bem servido, disse Cicinho. Nos últimos jogos, antes das paralisações, Daniel Alves vinha atuando no meio campo do São Paulo e a vaga da lateral direita era ocupada por Juan Fran. Cicinho também falou sobre isso. A minha opinião é que o Daniel Alves é um jogador fantástico, eu falando como torcedor e como treinador, eu o colocaria no meio se eu não tivesse um jogador da qualidade na minha equipe, e o São Paulo tem muitos jogadores que poderiam jogar ali, como o Hernanes e o Lisieiro, por exemplo. Então, eu acho que ele está fazendo um grande trabalho no meio campo, mas poderia ajudar o São Paulo ainda mais jogando na posição dele. Finalizou. Se havia dúvidas sobre a possibilidade de ontem disputar um jogo de despedidas pelo São Paulo com o anúncio do governador João Dória de que os clubes só poderão voltar às atividades no dia 1 de julho, é praticamente certo que ele não voltará a treinar no São Paulo. Exatamente nessa data começa a valer o contrato do jogador com a Ajax. Os clubes de São Paulo esperavam que a liberação de Dória já fosse para essa semana e ficaram contrariados com a medida mais cautelosa adotada pelo governador. O staff do jogador já está se organizando para fazer a mudança para a Holanda e como ele dificilmente teria tempo hábil de atuar no retorno do Paulistão, a tendência é que ele não seja integrado ao elenco são paulino quando os treinos coletivos começarem. Chegou a cogitar que o jovem pudesse permanecer no Brasil por mais um mês, caso o campeonato holandês atrasasse, mas o Ajax sinalizou que não deseja adiar sua apresentação. Com isso, a despedida de ontem do São Paulo muito provavelmente foi na vitória por 2-1 sobre o Santos no Morumbi vazio, a última partida antes da paralisação do futebol por causa da pandemia do coronavírus. Ontem foi vendido por 16 milhões de euros, que pode virar 22 milhões, se ele atingir todas as metas estipuladas em contrato ao longo de sua passagem pela Holanda. Kyrian de Cotia ontem tem 52 jogos como profissional de São Paulo e 6 gols marcados. Desde que voltou do empréstimo do Barcelona B, Gabriel Novaes de São Paulo vive em impasse sobre onde irá jogar quando o futebol for retomado no Brasil. Até agora, atacante, empresários e dirigentes do São Paulo não chegaram a um consenso. O atacante de 21 anos tem contrato até o fim de 2022. Revelado pela base do São Paulo, Novaes ficou perto de acertar com o Botafogo e Chapecoense nesta temporada, também por empréstimo, mas as duas negociações não deram certo. Sem a definição, a expectativa é que o atacante fique à disposição do São Paulo na volta aos treinos programado para o dia 1 de julho. No entanto, ele não está nos planos do técnico Diniz, por isso deve trabalhar separado do restante do elenco.